Agora você é oficialmente o maior erro da história da engenharia genética. E não é exagero, seu próprio nome já diz isso, Distortus Rex, ou o Rei Deformado. Eles te batizaram com a palavra que significa deformação e acharam que tava tudo bem. Você tem 6 membros que nunca deveriam existir juntos, um crânio que não terminou de se formar direito, olhos que transmitem algo entre raiva e tristeza profunda, e um som característico que tiveram que passar meses gravando animais com problemas respiratórios, porque era o som mais próximo do que sai da sua boca. O cara que fez o seu som disse que queria que você soasse triste, porque você não deveria existir. Bem-vindo ao tormento de ser o Distortus Rex. Ato 1. O experimento que deu errado. Você não nasceu de uma visão científica, nasceu por acidente. Enquanto o público admirava as atrações do parque principal, a Engine operava nas sombras da ilha St. Hubert, uma ilha de pesquisas ultra secreta apagada dos mapas. O objetivo da equipe de geneticistas era simples, criar um Tiranossauro Rex modificado, uma versão melhorada, mais bruta, com mais dentes, uma atração projetada sob medida para estrelar no Jurassic World ao lado dos novos híbridos. O que saiu do laboratório foi você. DNA de múltiplos animais foi injetado sem critério na matriz genética do T-Rex, e o processo colapsou em níveis catastróficos simultaneamente. Foram dezenas de erros empilhados interagindo entre si, resultando em uma criatura que fez os próprios cientistas recuarem e dizerem: isso não pode ir ao público de jeito nenhum. O supervisor de efeitos visuais da ILM descreveu você assim: é como se outro animal tivesse sido enrolado em volta de um T-Rex. Não é metáfora. Seu corpo parece literalmente 2 animais diferentes tentando ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, e nenhum dos dois conseguindo direito. Você tem 8 metros de altura, 15 metros de comprimento e cerca de 20 toneladas. E todo esse tamanho carrega cada erro genético que te criou. Ato 2. Um corpo que é uma sentença. Vamos falar do seu corpo, porque seu corpo é a primeira e mais constante tortura da existência. Você tem 6 membros, 2 pés traseiros, 4 braços, um par de braços menores no meio do peito, como os bracinhos do T-Rex, porém no lugar errado, e 2 braços primários enormes na parte de frente, tão poderosos que você usa como apoio para se locomover, andando como um gorila gigante e deformado. Isso tem nome científico: polimelia. É quando o organismo desenvolve membros extras que não deveriam estar ali. Em animais normais, é uma anomalia rara e geralmente fatal. Em você, é praticamente sua arquitetura inteira. Imagina o esforço metabólico que custa cada passo. Seus sistemas internos foram projetados pela evolução para um predador bípede, mas você se move em 4 patas, com 6 membros que competem entre si por espaço, equilíbrio e fluxo sanguíneo. Cada movimento é uma batalha biomecânica contra você mesmo. Seu crânio não terminou de se formar direito, tem áreas inteiras sem escamas, com a pele exposta e irregular, como se a formação óssea tivesse parado no meio. Seu rosto carrega o que o diretor de arte descreveu como olhos de soldado em choque, uma mistura de raiva e tristeza profunda. Você é grande demais, pesado demais, deformado demais para o mundo que te criou. Ato 3. Descartado antes de existir de verdade. Quando os cientistas viram o resultado do experimento, tomaram uma decisão rápida. Você foi considerado inapto para a exposição pública. Não haveria vaga para você no Jurassic World, nenhum parque e nenhum recinto onde turistas pudessem tirar foto. Você foi rejeitado e descartado antes mesmo de ter a chance de tentar ser um animal. Enquanto outros dinossauros eram preparados para virar atrações, você foi mantido na ilha para estudo. Isso até parece científico e cuidadoso, mas vamos ser honestos sobre o que significa. Você foi trancado em uma instalação de pesquisa e totalmente esquecido. Os registros da sua criação, a data exata do seu nascimento, a lista das espécies usadas no seu DNA, tudo isso virou fumaça e poeira quando houve uma falha de contenção catastrófica na ilha. Todos os funcionários fugiram para salvar a própria pele. Não existe documentação completa sobre o que você é, e não restou ninguém vivo que queira contar a sua história. Você é tão descartável que nem seus próprios criadores registraram a sua existência direito. Ato 4. 17 anos, sozinho. Em 2008 você escapou da instalação, matou algumas pessoas no processo e depois, silêncio. Por 17 longos anos, você existiu como o único exemplar de uma espécie que nunca deveria ter nascido. Não havia outros da sua linhagem, apenas você e uma densa floresta tropical. E para sobreviver, você foi forçado a se adaptar aos outros dinossauros que dividiam aquele ecossistema. E por pura e simples necessidade, você se tornou o predador ápice da ilha St. Hubert. Não que você tenha sido treinado ou projetado para isso, mas porque era a única coisa que tinha para fazer. Durante todos esses anos, nenhum estudo formal do seu comportamento foi conduzido. O que se sabe é que você responde a estímulos fortes, como luz intensa e barulhos altos, mas não de forma controlada ou previsível. Você passou 17 anos num mundo que não sabia o que fazer com você e foi desenvolvendo raiva sem ter nada para fazer com ela. Ato 5. A invasão
que não pediu. Em 2027, os humanos voltaram. Uma equipe de mercenários e cientistas chegou à ilha com uma missão: coletar DNA de dinossauros cujo material genético poderia salvar vidas humanas. Uma missão médica humanitária. Para você, era só mais uma invasão do seu território. Você agarrou o helicóptero de resgate com os braços, destruiu com as próprias mandíbulas e jogou ele longe, causando uma explosão que matou toda a tripulação. Depois, perseguiu os sobreviventes pelos sistemas de drenagem da ilha. Martin Krebs, o líder da equipe, tentou fugir de jipe com amostras de DNA. Você colocou um de seus braços no capô, parou o veículo de uma vez, pegou Krebs e partiu ele ao meio. Não foi uma caçada elaborada, não teve tática nem estratégia. Foi você fazendo a única coisa que aprendeu a fazer sozinho em uma ilha abandonada por 17 anos. Você era atraído pelas luzes que os humanos usavam, porque luzes fortes te deixavam agitado e agressivo. Eles precisaram usar um sinalizador para te distrair e te levar para dentro do pântano enquanto eles escapavam de barco. Você foi enganado por um sinalizador. Ato 6. Triste demais para rugir. Aqui tem um detalhe que muda tudo. Tim Nielsen, o cara responsável pelo seu som, teve um briefing muito específico dos produtores. Eles não queriam que você ficasse rugindo toda hora. Um monstro que grita o tempo todo não assusta. Assusta aquele que fica em silêncio. Então ele foi gravar animais com problemas respiratórios, como bulldogs franceses e pugs, cães que respiram com dificuldade por conta das deformidades da sua própria raça, e misturou com leões, crocodilos, elefantes e moças. E depois disse abertamente que ele queria que você soasse triste, porque você não deveria existir. O diretor criativo David Vickery disse que a sensação visual que queriam transmitir era de um animal em que outro animal foi enrolado por fora. Seus olhos foram concebidos para carregar tristeza e fúria ao mesmo tempo, e toda sua presença estética foi construída ao redor de uma ideia central. Você é o resultado de experimentos que falharam e causaram dor aos animais. Você é a prova viva de que a ciência foi longe demais. Ato 7. Sem passado, sem futuro, sem nome. O detalhe mais cruel de tudo é que nem se sabe exatamente o que você é. Os registros do seu experimento foram destruídos na evacuação da ilha. Não existe data oficial de criação, não existe lista completa de DNA, não existe protocolo documentado. O que os pesquisadores sabem é que você parece ser um híbrido entre um tiranossauro com alguma coisa. Parece. Você é um experimento tão mal documentado que a ciência não consegue nem te classificar direito. Seu nome, Distortus Rex, não é um nome científico formal, é uma descrição. Que vidinha complicada essa, hein? Você nasceu de um acidente genético numa ilha secreta, foi rejeitado antes de ver o sol, perdeu 17 anos completamente sozinho, enquanto o mundo seguia em frente sem você, e passou toda a sua existência sendo a prova viva de que a Jane nunca deveria ter chegado perto de um laboratório, além de terem te criado com um som para parecer triste, porque você jamais deveria existir. E de alguma forma, isso é o resumo mais honesto de toda a sua história. Boa sorte na próxima.